Vamos lá. Bom dia. Bem, pessoal, como você já me conhece, né? Meu nome é Wenderson Medeiros, professor de Física e Matemática, né, da Cooperativa Educacional Urdian Gomes. Dentre essas primeiras semanas aqui, a gente tem começado a trabalhar já com essa questão dessa parte de aulas online, tá? E eu queria dizer para vocês que eu estou pegando dentro daquelas aulas que a gente tem, os tópicos que eu estou achando mais relevantes, principalmente os tópicos que são mais importantes para o terceiro ano do ensino médio, certo? Que são coisas novas, assunto novo. E hoje a gente vai discutir, né, dentro desses tópicos, o tópico de lei de Coulomb, né, que já foi discutido em sala de aula e que eu acho muito importantíssimo que a gente possa iniciar nessas aulas já com esse tópico, tá? Lembrando que as próximas semanas terão mais aulas e mais tópicos a serem discutidos, né, dentro do que está proposto para esse primeiro bimestre, certo? E a gente vai também estar pensando em trabalhar algumas aulas em tempo real, né, através dos aplicativos aí para tirar dúvidas de vocês, tá? Então, a gente vai falar um pouco sobre lei de Coulomb, que nada mais é do que a parte de eletrostática, né, que é assunto novo para vocês que estão no terceiro ano, certo? E aí a gente vai primeiro começar com o contexto histórico, né? Então, o contexto histórico diz que foi Charles Auguste Coulomb, né, que formulou em 1785 a lei de matemática que rege as interações entre partículas eletrizadas. A partícula eletrizada, na realidade, é a ideia de carga, né, como é que a gente vai explicar também para vocês, já explicou, né, a gente vai ter mais aulas para discutir isso com mais calma, ela é uma grandeza física associada a todas as partículas que existem no universo, tá? Então, o Auguste Coulomb, né, que começou a trabalhar com essa ideia de cargas e partículas eletrizadas, tá? Usando o modelo newtoniano, ele estabeleceu que a interação eletrostática entre essas partículas manifestam-se por meio de forças de atração e repulsão, dependendo dos sinais das cargas, tá? Bem, e o que seria a lei de Coulomb, né? A lei de Coulomb ela define, na realidade, a interação, né, entre duas cargas carregadas, entre duas partículas carregadas, tá? Duas partículas quaisquer. Então, a gente tem aqui, por exemplo, a gente tem aqui duas partículas carregadas, uma positivamente e a outra negativamente, e por uma lei da natureza, né, que a gente já conhece, elas se atraem, né, mutuamente, tá bom? E também podem se repelir mutuamente. A gente vai ver depois com mais calma, né, como elas se atraem, né, e se repelem mutuamente. A princípio é que a gente está preocupado em saber com que força ela se atrai. Então, a lei de Coulomb ela é uma lei de definição de força, certo? Entre a atração entre duas partículas carregadas. Duas ou mais partículas. A gente pode ter um sistema de muitas partículas carregadas, tá? Então, a gente tem duas partículas, elas se atraem mutuamente, né? Duas partículas carregadas, uma positivamente e outra negativamente, certo? E aí elas são chamadas, né, partículas opostas, porque tem sinais, ou seja, cargas diferentes, né? Então ela tem a propriedade de atração. Já duas partículas que têm mesmo sinal ou cargas iguais, ela tem é, um fenômeno de repulsão entre elas, tá? Bem, então ele diz, consideremos dois corpos eletrizados, Q1 e Q2. Essas dois Q1 e Q2, né, são as cargas de cada um dos corpos. Corpos, quando ele fala, pode ser partículas ou até mesmo coisas um pouco maiores. Geralmente, objetos maiores, mais massivos, a gente trabalha com densidades de carga e não cargas pontuais. Tá? Então, se eles são separados a uma distância d qualquer, quando as dimensões desses corpos são muito menores do que a distância, né, podemos representá-los por pontos chamados de cargas pontiformes. Então, você tem aqui duas cargas pontiformes, né, a uma distância qualquer uma da outra, tá? Então, o que acontece? Como os corpos estão eletrizados, há uma interação elétrica entre eles, gerando o que nós chamamos de força de origem elétrica entre eles, tá? Então, a intensidade dessa força, né, ela diminui à medida que se aumenta a distância de separação entre eles. Então, o que a lei de Coulomb diz? Ela diz o seguinte, que se eu tenho um sistema de duas ou mais partículas carregadas, uma vai sentir a outra dependendo da distância que uma está da outra. Tá? Se eu aumento essa distância, obviamente, ela vai sentir menos a interação ou a presença da outra partícula. A gente vai depois associar isso com mais calma para vocês, dando a ideia de campo elétrico,
né, que geralmente é o que gera a força elétrica, tá bom? Mas a princípio a gente vai falar um pouco sobre força, né, porque todas as interações em eletrostática, eletrostática e eletrodinâmica envolvem a ideia de força, tá? Então ele diz que a direção da força F é a direção da reta que une os dois corpos, ou seja, geralmente a gente traça uma linha reta entre os dois corpos e diz que a força está nessa direção, tá? Bem, a lei de Coulomb me diz também que o sentido da força elétrica, se os corpos forem eletrizados com cargas elétricas de mesma natureza, mesmo sinal, a gente tem o sentido de repulsão, ou seja, elas vão empurrar a outra, né, de tal maneira a se distanciarem. Se as cargas forem de sinais opostos, elas têm uma tendência natural a se aproximarem, tá? Então, eles têm uma força elétrica de atração, tá bom? Bem, a balança de torção, como eu já expliquei para vocês em aulas, né, ela é uma primeira tentativa de calcular, né, na realidade, ou pelo menos dizer mais ou menos como é que a força elétrica, como é que ela é equacionada, certo? Então, o Charles Augustin Coulomb, com a célebre balança de torção, na verdade, né, que é uma espécie de dinamômetro, né, ou seja, porque para medir força, né, a diferença é que envolve torção, estabeleceu a lei matemática que possibilita o cálculo da intensidade de força. Então, através disso, a gente consegue agora ter uma equação que descreve para qualquer sistema de partículas ou de partículas carregadas ou portadores de carga a força elétrica, tá? Então, o que foi que o Coulomb constatou? Que o módulo da força de interação entre as duas cargas, ou seja, no experimento que ele fez, duas cargas pequenas, que pode ser considerado como pontos matemáticos, ela é diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. O que isso quer dizer? Que com o aumento da distância entre as duas cargas, eu tenho uma diminuição da força de interação entre elas. E com o aumento das cargas, eu tenho um aumento da força de interação entre elas, tá? E aí a gente pode equacionar isso, né? Então eu tenho o seguinte, duas partículas carregadas, tá? Uma faz força sobre a outra, essa aqui faz essa força sobre essa, enquanto essa faz essa força sobre essa, tá? Essa força é de origem elétrica e ela é equacionada através dessa equação aqui, tá? Então a força elétrica ela é igual à constante que nós chamamos de constante elétrica. Eu vou mostrar o valor dela daqui a pouco para vocês. Só lembrando que é 9 vezes 10 elevado a 9, né? E essa força elétrica, né, de acordo com o que o Augustin Coulomb constatou, que essa força elétrica é diretamente proporcional ao módulo do produto, sendo que isso aqui é um produto, né, a multiplicação das duas cargas, e inversamente proporcional ao quadrado da distância, esse D representa a distância, que geralmente é dada em metros no SI, da distância entre as duas partículas, duas ou mais partículas, tá? Bem, aí está cada um das grandezas descritas aqui. Então, a força é dada em newtons, é a dimensão dela, as cargas geralmente é dada em Coulomb, né? Cargas aqui puntiformes, que a gente está trabalhando com um sistema de partículas muito pequenas. A distância entre elas, a dimensão dela é 1 metro, no SI. Todas essas grandezas aqui estão no Sistema Internacional de Unidades, tá? E a constante eletrostática é dada em newtons vezes metro quadrado, dividido por Coulomb quadrado. Bem, para o cálculo da constante de proporcionalidade, a gente pode usar essa equação aqui, né? Então, o que é a constante de proporcionalidade? É o K, que é a constante elétrica. Então, a constante elétrica, ela depende do meio em que as cargas se encontram, obviamente, né? E essa constante é definida no SI por isso aqui, ó, 1 sobre 4π vezes ε0. Esse ε0 é o que nós chamamos de permissividade elétrica, tá? Absoluta do meio onde se encontra. Então, quando a gente faz esse cálculo aqui, a gente chega no que a gente usa no dia a dia, né? A gente faz o cálculo de 1 sobre 4πε0, que é igual a 1 sobre 4 vezes 8 vezes 8,85 vezes 10 a menos 12. Quando eu faço essa divisão aqui, multiplicando pelo π, eu obtenho o que nós usamos, que é o 9 vezes 10 a 9, certo? Ou seja, esse valor que vocês utilizam é um valor já trabalhado, tá? Um valor mais já simplificado, tá? Então, é 9 vezes 10 a 9, Newton vezes metro quadrado, dividido por Coulomb quadrado. Bem, esse gráfico aqui, pessoal, mostra
como é que o que acontece com a força elétrica, né, entre duas ou mais partículas quando você aumenta ou diminui a distância entre as duas partículas carregadas. Então a gente percebe, por exemplo, que aqui na tabela eu tenho uma força dada em newtons, certo? E aqui a distância. Então, à medida que a gente aumenta a distância, ó, aqui, ó, se eu tenho D, vou para duas vezes a distância, ou eu quadriplico a distância aqui, você observa que a tendência da força é ser dividida, ou seja, diminuída, né? Porque quanto maior o denominador, a gente sabe que menor é o número. À medida também que eu diminuo a distância, ó, eu reduzo a distância a 2, eu reduzo a distância a 1/4 da distância inicial, eu tenho um aumento da força. Então, esse gráfico da força versus a distância mostra como é que se comporta, certo? A força de acordo com a variação da distância entre as cargas, tá? Então, você tem, por exemplo, valores maiores de distância, você obtém valores menores de força. Enquanto se você tem valores menores de distância entre as duas cargas, por exemplo, 1/4 da distância inicial, você tem valores maiores de força. Mostrando assim que a força ela é proporcional ao quadrado da distância, ao inverso do quadrado da distância. Lembrando que 1 sobre d ao quadrado é o inverso da distância ao quadrado, ok? Ela é chamada de hipérbole cúbica. Tudo bem, aqui ele vai fazer um pequeno exemplo para a gente poder entender como é que se calcula a força elétrica entre duas partículas carregadas quaisquer, tá? Então você tem, por exemplo, duas partículas carregadas, uma positivamente e a outra negativamente, a uma distância de 3 metros uma da outra, tá? Então eu tenho a força de atração entre elas, porque as partículas são de sinais opostos. Aqui são os valores das cargas, tá? Esse valor aqui é 3 microcoulomb. Esse micro é um prefixo que me diz que é 10 a menos 6. Multiplico 3 vezes 10 a menos 6, certo? E a carga B é menos 4 milli. O milli é 10 a menos 3, como eu já expliquei para vocês, né? Então eu tenho uma carga de 3 vezes 10 a menos 6 coulomb e a outra de 4 vezes 10 a menos 3 coulomb, tá? Utilizando a equação de força elétrica, né, a lei de Coulomb, a gente tem que a força elétrica entre essas duas cargas aqui, ela nada mais é do que 9 vezes 10 a 9, multiplicado pelo produto das cargas, 3 vezes 10 a menos 6, vezes 4 vezes 10 a menos 3, dividido por 3 ao quadrado, que dá 9. Resolvendo a equação, né, fazendo os cortes aí nas unidades, e fazendo as multiplicações, eu obtenho que a minha força de interação entre essas duas partículas é igual a 12 newton. Uma força relativamente grande, né? Para partículas muito pequenas. Bem, a gente tem também, aqui nesse slide, fica claro a ideia da natureza vetorial da força elétrica. O que isso quer dizer? A gente sabe, como já expliquei para vocês várias vezes, que muitas grandezas físicas são grandezas vetoriais, que possuem módulo, sentido e intensidade, ou módulo, sentido e direção, tá? O módulo, nesse caso aí, seria o valor numérico, tá? Mas as grandezas como força, momento linear, a gente tem, são grandezas vetoriais, tá? Velocidade também são grandezas vetoriais. Então, a gente precisa fazer uma representação delas, vetorial, para que a gente possa resolver o problema. Então, você tem, por exemplo, um primeiro exemplo aqui de um sistema de 3 partículas, né, carregadas. Duas estão a uma distância d, as outras duas estão ao dobro da distância. Percebe que esse ângulo alfa aqui, que está igual a 180 graus, é o ângulo entre os vetores de força entre as partículas, certo? Então, para resolver um problema como esse, né, a gente precisa encontrar o que nós chamamos de força resultante do sistema. E isso segue a boa e velha soma vetorial, tá? Então, você tem que a força resultante é a soma das forças individuais dentro de um sistema qualquer, tá? Então, quando eu faço isso, como esse é um sistema de 3 partículas e eu tenho um ângulo de 180 graus entre os dois vetores de força, né, eu caio no que nós chamamos de lei dos cossenos, ou seja, eu utilizo a lei dos cossenos para resolver esse problema de soma vetorial. Lembrando que a lei dos cossenos ela é geralmente aplicada quando nós temos os ângulos entre os vetores de força diferentes de 90 graus ou diferentes de zero, tá? Quando nós temos, por exemplo, sei lá, um ângulo igual a zero, a gente cai numa soma vetorial normal ou até mesmo no teorema de Pitágoras, tá bom? Quando a gente tem dois vetores de força perpendiculares,
né, a gente geralmente também cai num teorema de Pitágoras, porque eles são perpendiculares entre si, a gente pode aplicar para encontrar a força resultante do teorema de Pitágoras. Então a gente resolve e encontra que a força resultante aqui é igual a 3 vezes essa força F, né? É o 3/4 dessa força F, tá? Então, um sistema de partículas bem simples, né? Bem, aqui tem um caso 2, um outro sistema de partículas, né, de 3 partículas carregadas, 2 partículas positivas e outra negativa. Ele faz a aplicação também das leis do cosseno para encontrar a força resultante, uma vez que aqui é um sistema de partículas onde a grandeza física que interage, que nós estamos procurando, é nada mais, nada menos do que uma grandeza de origem vetorial. Tá? Então, a gente precisa aplicar as ideias que foram já trabalhadas com você de vetores. Tá? Bem, aqui a gente tem um sistema de partículas, de 3 partículas também carregadas, né? E a gente faz a mesma aplicação para poder resolver. Geralmente, os problemas que envolvem 3 ou mais partículas, você vai resolver por as definições de ou teorema de Pitágoras ou lei dos cossenos, tá? Ou soma vetorial. Toda vez você vai utilizar, na maioria das vezes você vai utilizar soma vetorial utilizando ou o teorema de Pitágoras, ou lei dos cossenos, ou a soma vetorial normal. Que a gente tem também um outro sistema, né? Ele utiliza a lei dos cossenos para resolver. Pessoal, que eu queria deixar claro para vocês é que lá no grupo, se vocês quiserem, podem entrar em contato comigo e me pedirem os slides que eu passo para vocês, tá bom? Eu estou passando aqui alguns exercícios que não necessariamente vão precisar a gente olhar todos, né? Mas esses exercícios vão estar disponíveis nos slides para vocês verificarem lá, ok? Tudo bem. Aqui, pessoal, nesse slide, ele mostra a grande analogia que existe entre a lei de Coulomb e a gravitação universal. Então, você percebe que aqui eu tenho a lei de Coulomb, né, que é a lei que rege a interação entre partículas carregadas em um sistema físico, e aqui é a lei que rege a interação entre dois corpos, por exemplo, corpos celestes, certo? Então, por exemplo, você percebe que a diferença que existe entre essas duas leis são as constantes, que obviamente são diferentes, porque são forças de origem diferente, uma é elétrica, a outra é gravitacional, certo? E o produto entre as cargas aqui, esse aqui são o produto das massas, certo? Ou seja, as grandezas que são envolvidas que são importantes para o sistema elétrico são as cargas, não importa a massa. Para uma grandeza de origem gravitacional, o que importa é a massa. E isso é explicado de uma maneira bem simples, porque isso são duas forças de campo, certo? Como elas são duas forças de campo, é de se esperar que elas tenham uma natureza igual, que elas tenham uma definição básica igual, certo? Então a gente tem uma analogia entre elas duas, porém uma diferença entre as duas constantes gravitacionais e as diferenças entre cargas e massas, sabe? A força elétrica do corpo pode ser de atração ou de repulsão, enquanto a força gravitacional de Newton só pode ser de atração. A diferença básica entre elas duas é porque a força de lei de Newton não importa, a gravitação universal de Newton não importa o valor, nesse caso, ou massa, né? Ela sempre será de atração, tá? Enquanto a lei de Coulomb, ela pode ser de atração ou repulsão, dependendo da origem da carga, né? Se for positivo ou negativo, tudo bem? Tudo bem. Aqui ele mostra a ideia, né, da força gravitacional, né, com analogia à força elétrica, com analogia à força gravitacional. E a gente para por aqui. Pessoal, é o seguinte, nessa primeira aula, né, eu achei importante a gente discutir essa parte de lei de Coulomb, porque lei de Coulomb, como eu disse para vocês várias vezes durante as aulas, e a parte de eletricidade, de eletrostática, de eletrodinâmica é uma parte nova para vocês. Por mais que a gente esteja trabalhando com material que a gente vai, com certeza, ao longo das aulas, fazer várias revisões, só que é importante a gente frisar nesses esses tópicos que nunca foram vistos por vocês, certo? Eu agradeço mais uma vez.
Peço a vocês que continuem fazendo tarefa online, eu estou acompanhando pelo computador, certo? Usem esse tempo de isolamento para vocês estudarem e fazer essas tarefas online. Tirem as dúvidas pelo WhatsApp, pelo grupo do WhatsApp, certo? Que a gente já tem, já dá para a gente ir tirando algumas dúvidas. Se vocês quiserem, já posso disponibilizar todos os slides para vocês lá. E, como eu disse para vocês, esperem as próximas semanas que a gente vai estar colocando no canal, acessem o canal, se inscrevam no canal e esperem que nas próximas semanas a gente vai estar colocando mais aulas para vocês e vamos estar também nas próximas semanas com aulas em tempo real, nesse caso para tirar dúvidas, tá? Então a ideia é que a parte inicial, que as aulas mesmo serão gravadas e enviadas, e as outras aulas a gente vai estar as aulas de dúvida a gente vai estar fazendo em tempo real mesmo pelos aplicativos que estão disponíveis, tá? Agradeço mais uma vez e até a próxima. Tchau, tchau.